Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana é nosso historiador, está falando com a rede social dele. Nós estamos ao vivo aonde também, Marcos? Além da No CBN? meu Instagram, @Santana Marcos Vinícius. E aí, galera do @Marcos Vinícius? É nós na fita, os Playboy no DVD, certo, mano? Não, volta. Essa é antiquíssima, hein? Não, isso daí... Marcos, sabe o que eu inventei aqui? Eu falei, cara, a Adalberto falou, por que é Praia do Suá? Eu falei, porque tinha um homem que morava perto do Canal de Suez e mudou pra cá. Falou, lá onde eu morava existia o Canal de Suez, vamos botar o nome dessa praia de Praia do Suá. Cara, eu posso dizer que... Ah, não, se eu acertei essa... se eu acertei você essa... acertou, mas alguma das essa versão acaba sendo uma pequena junção da espinha dorsal das versões de criação da Praia do Suá. Olha, lugar de pescadores tradicional. Exatamente. Bairro tradicionalíssimo da cidade. Sim. Primeiro, Mário, você que já viajou aí, já foi na Europa, você conhece Póvoa de Varzim? Não. Póvoa de Varzim é um local que é distrito do Porto, lá em Portugal. E ali tinha uma colônia de pescadores, só que o mar lá era muito agitado. E isso era muito ruim para os pescadores, né? Pra você ter noção, a força das ondas fazia com que eles ficassem, por exemplo, um mês sem pescar. E isso acabava, né, complicando a vida daqueles pescadores ali. Não gosto do termo, obviamente, mas para aquela época não era algo que a gente tinha assim, a maior discussão, mas a costa ali era chamada de Costa Negra, de tão difícil, de tão acidentes que se colocava ali naquele local. E aí um grupo de pescadores, se não me engano foram 70 famílias, movidos também pelo impulsionamento do governo brasileiro de imigração, que aconteceu ali na virada do século XIX para o século XX, resolveram sair de lá e vir para o Brasil, buscando mares mais tranquilos, né? E eles chegam aqui no começo do século XX, volta de 1905, 1904, por ali, e se colocam na região da Capixaba, onde hoje é o começo da Jerônimo Monteiro, Gruta da Onça, aquela região ali. Sim. Esses pescadores que moravam nessa praia... Esses pescadores que moravam em Póvoa de Varzim, portugueses. De ondas fortes. Isso. E aí eles veem que ali também não era um bom lugar para pescar. Por quê? Para se pescar não, para se viver da pesca, né? Porque a correnteza que entrava da Bahia era muito forte, então para sair e chegar na Barra era muito difícil, né? Então eles pensaram, vamos procurar um lugar que é mais fácil a saída para a Barra, para o alto mar, para a gente chegar aí, porque ali tem que passar pelo Penedo, sair, para pegar a Barra e pegar alto mar. Entendi. Então o que eles fizeram? Saíram da região da Capixaba e foram para uma região que na época era conhecido como do Suá. E aí esse do Suá, existem 3 versões. Né? Parece um nome francês, né? Exatamente. E aí o primeiro que seria de suar, porque na época era uma região afastada da cidade, então para chegar lá você precisava suar. Essa tá muito simplória, essa versão. Não gostei muito não. Meio forçada. Aí a pessoa para chegar naquela praia precisava suar, então era Praia do Suar para chegar. A segunda é que naquela região ia sempre um professor de francês. Ele gostava de ficar lá olhando aquela paisagem, que para a época era uma coisa, não que hoje não seja, né? Mas a Praia do Suá, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, era completamente diferente do que é hoje. Ele gostava de ficar lá e na hora dele ir embora, ele dava bom suar. Essa versão já me parece mais verossímil. Ele dava bom suar. Só que quando a gente estuda, a gente vê isso, a gente vê também no livro do José Carlos Matede, que ele fez naquela mesma coleção que eu falei sobre o Jardim da Penha, do Elmo Elton, tem um volume só sobre a Praia do Suá. E ele coloca que essas duas versões, elas meio que caem quando a gente vê que do Suá já era citado em cartas do século XVIII, relacionado àquela região. Então, e que acredita-se... está dançando. Está dançando, tanto a do Suá, que é pior ainda, que seria, na verdade, uma relação com o pássaro, que os indígenas chamavam de suã. Então ali tinha muito pássaro daquela região, suã. Que pássaro é esse, gente? Não Não sabe. sei. Não. Provavelmente, com o passar do tempo, não que ele tenha sido extinto, mas que mudou de nome, né? Que só os indígenas davam aquele nome. E isso, Mário, a gente pode assim, ter uma certa base, porque se a gente pega, por exemplo, Jucutuquara, tem a mesma origem, né? Que é Jucu Itaquera, que era o pássaro do buraco, que era como ele chamava coruja. Da Pedra dos Dois Olhos. Da Pedra dos Dois Olhos. Interessante, Nós temos, por exemplo, Tabuazeiro, que era do tabu. Tabu, se eu não me engano, é um pequeno
sapo de negócio, né? Nós temos Maruípe, que era de Maruim, o bichinho que pica. Do mosquitinho. Então, pensando que toda aquela região se batizou com esse topônimo, né, indígena, Suá também teria vindo disso. Gente, que interessante. Seria um pássaro. Suã, né? O pássaro Suã, que com o passar do tempo foi colocado como Suá. E aí, esses pescadores chegam ali no começo do século XX e eles desenvolvem ali, através da sua colônia de pescadores, aquele bairro que para a época era um pouco afastado. Pra vocês terem noção, as pessoas que estão ouvindo a gente, imagina hoje o PA da Praia do Suá. O PA dava direto no mar. Olha isso. Então o aterro encobriu toda aquela área Cobriu todo. E a chegada da Praia do Suá, gente, não existia chegada pela beira-mar, por exemplo. Chegava só Você por dentro da chegava ilha. por trás, né? Ali, não tinha Avenida Vitória, mas chegava por trás para chegar por ali. Essa volta que a gente via pro Bento Ferreira não existia. Uhum. E um local afastado da cidade. Só que com o passar do tempo, esses pescadores fizeram com que aquele local fosse, de fato, a referência quando se procurava, por exemplo, um restaurante. Ia pegar o peixe fresco, eles já chegavam ali, assim como é hoje, mas que para a época na cidade não tinha tanta referência. E ali se desenvolveu no entorno da pesca. Essa cultura teve, assim, um grande elemento que se mostrou para a cidade, eu até falei com o Adalberto que foi o motivo da gente falar, que foi a festa de São Pedro, que na semana de São Pedro a gente não conseguiu falar, né? Que teve, se não me engano, foi Futebol, eu acho, jogo do Copa Mundial. do Mundo. Aí, Isso. como era um tema mais, um pouco maior, não dava pra gente falar nos limites, né? E São Pedro, ele já era cultuado pelos pescadores lá em Portugal. Porque Pedro era pescador em vida, né? Então ele sempre foi o padroeiro dos pescadores. Então a primeira imagem de São Pedro da Praia do Suá vem de Portugal. Eles trazem essa imagem e aqui eles fundam uma pequena capela, e a festa de São Pedro aqui encontra um terreno muito propício para as festas, né? O culto a São Pedro para as festas, porque aqui já tinha a tradição das festas juninas. E aí tem Pedro Junta tudo. como junino, e os portugueses veem aquele sentido festeiro do brasileiro, e a festa de São Pedro é colocada para a cidade como uma das principais e entra no calendário. Então aquela coisa, ó, dia de São Pedro era Praia do Suá. Aí o povo saía e ia para a Praia do Suá. E a conexão com a Praia do Suá, ela começa muito com uma ideologia que começa no mundo todo quando rompe aquela coisa de que ir pra praia é coisa de vadio ou que faz mal pra saúde. Tinha isso? Tinha muito disso. E é muito em cima também dos costumes, né? As pessoas tomavam banho de praia com água até roupa até o calcanhar, quando ia. E aí nessa virada do século XX, com aquela coisa da modernização, etc., tem muito disso de falar que não, ir pra praia faz bem à saúde, etc. E na concepção de cidade que a gente tinha, que era só o centro de Vitória, a praia mais próxima era lá. Gente, então, mas a história dos pescadores que vieram dessa região de Portugal é verdadeira. Verdadeiro. A origem Suá que é a versão diferente. Suá, a versão diferente, que provavelmente é indígena, da mas que indígena. para a época não era habitado, né? Era colocado como uma região. Marcos, como a gente aprende com você. Então, desde sempre ali foi lugar de pescadores. Desde sempre. Assim, sempre. gente. Desde quando chegou Fundada e desenvolvida por pescadores, né? E aí a primeira conexão era por bondes arrastados por burros. Os burrinhos arrastavam o bonde até lá, mas aí quando chega na década de 1910 tem um bonde elétrico que estende do centro até a Praia do Suá para fazer essa coisa do veraneio. Os bondes demoravam cerca de 50 minutos, saía da frente de onde hoje é o Palácio Anchieta e ia até a Praia do Suá para o povo tomar banho, e o povo comprava peixe, etc. Que legal. Ainda tem o trilho desse bonde? Não, tem não. Retiraram o trilho, o único remanescente de trilho que tem em Nunca Vitória. imaginei que teria um bonde da Praia do Suá até o Palácio Anchieta. E é ali no Viaduto Caramuru, Ali tem. que existem versões que o bonde, na verdade, nunca passou ali, né? Porque tinha medo do peso e que ele não fizesse a curva. Já outros moradores antigos falam que não, ele realmente passou pelo menos uma vez, mas que foi esse bonde que levava, e aí se desenvolveu a Praia do Suá. E o legal também de se dizer é que essa herança lusitana e portuguesa está muito presente ainda hoje. Não é que a gente vê, tem as peixarias, que parte da peixaria hoje está em Enseada do Suá, né? As peixarias daqui são mais, não é mais aquela coisa de barraca, etc. Mas é muito dessa herança portuguesa. Mandar um abraço para a família Cristelo. Eu entrevistei a dona Arminda quando eu fui fazer um trabalho sobre a festa da Praia do Suá em si, né? Infelizmente já faleceu pouco tempo depois, mas ela era filha de portugueses que vieram de Povos de Varzim. Então tem muitos descendentes lá hoje. E a festa de São Pedro é justamente isso. E o legal de se pensar a festa, por exemplo, é que era aquela festa comunitária mesmo.
para juntar dinheiro para a comunidade, de pessoas que eram dali, que carregavam andor, era só pescadores. Tinha o diferencial de ser um cortejo marítimo, né? É a única hoje da cidade que começa na igreja de São Pedro, sai, chega no cais ali, tem a bênção dos anzóis, e eles pegam o mar, vão até Vila Rubim e voltam. É linda a festa. Linda demais, e tem essa representação. O bairro cresce, tem aí alguns elementos. Ali surge um hospital São Pedro de um médico chamado Lucilo Borges de Santana. Lucilo, ele era... O pai dele era irmão do meu bisavô, né? Todos vieram da Bahia, ele era negro. Só que como o pai dele, na verdade, que seria o meu tio tataravô, mas foi colocado como tataravô, ele foi um dos fundadores da instituição que vem a ser o IFES. Escola técnica? Ele foi uma das referências da carpintaria aqui no Espírito Santo. Ele funda a Escola de Aprendiz de Artífices, que futuramente vem a ser o IFES. Então ele tinha condições e o filho se formou como médico. E ele constrói uma casa muito bonita na Praia do Suá e um prédio lá, um hospital chamado Hospital São Sebastião. E numa das vezes ele atendeu uma pessoa do interior, na Caridade, e a pessoa voltou, não sei qual interior que era, e mandou um frango, um peru de Natal, de presente para ele. E ele estava no jardim, molhando as flores, e aí chega o encarregado para entregar o peru de Natal, e olha um senhor negro molhando as flores e fala: "Hein, chama seu patrão aí, porque eu tenho uma entrega para Lucilo." Aí ele fala: "Não, eu sou Lucilo." Aí o cara: "Ô, negão, deixa de palhaçada, você é médico? Chama logo seu patrão." Aí ele falou: "Você pega esse peru de Natal..." Já entendemos. Faça uma cirurgia com ele. Exatamente, porque não acreditou que ele é negro. Então, assim, são essas e outras diversas histórias da Praia do Suá, né? Que hoje ali é um bairro que tem essa representação tradicional, que tem essa origem lusitana e dos pescadores, muito legal para nossa cidade. Esse é o Marcos Vinícius Santana, sempre muito elogiado pelos nossos ouvintes, tá? Geraldo, uma aula do professor Marcos Vinícius. Felizes os alunos do Marcos, hein? Hoje. Não, dona. Só... Somos nós. Nós e o povo do Instagram, né? E o povo do Instagram. Repete o Instagram, Marcos. @Santana Marcos com o Marcos Vinícius. Tá cheio de história lá, gente, caso você queira acompanhar. E o Rogério falou: será que não tem a ver com o barulho das ondas? Suar. Uma boa versão também. Uma boa versão. Quando eu pesquisei, um senhor fala que ele dormia num local chamado República do Barracão, que foi um português que construiu para receber portugueses que vinham. Olha, mas você tem noção, tinha as pessoas que vinham, portugueses, deixava a família lá, falava que ia trazer depois, e não trazia. Aí fazia uma família aqui e a família ficava lá esperando. Ih, gente, e aí ele dorme no barracão, e ele falava que ele dormia com a irmã dele contando o barulho das ondas batendo. E isso, gente, se pensar Praia do Suá hoje, imagina aquela biblioteca estadual, o hospital, o mar lá do outro lado. Era outra geografia de Vitória, outra geografia. O mar e até onde é o posto de saúde ali da Praia do Suá. o PA. Marcos, obrigado, querido. Sempre muito bem-vindo aqui.